Oi, gente, tudo bom? Gente, tô aqui de novo com minha amiga do coração, Vladiana Prevato. Você já conhece, sabe que ela é bióloga, é especialista em microbiologia e análises clínicas. Dessa vez a gente está aqui por conta de uma declaração que ela fez. Abre aspas, amo bactérias. Fecha aspas. Então a gente está aqui para isso. A gente vai conversar sobre bactérias. Se existem bactérias boas e bactérias ruins, por que não podemos passar da hora de tomar antibiótico? Qual a importância de fazermos exames regulares e como a microbiologia está presente nas ações contra o coronavírus. Além disso, ela vai continuar com a nossa perguntinha: como Deus é refletido na sua função. Bora lá? Oi, gente, tô aqui com minha amiga Vlad de novo. Eu não sei se vocês ficaram curiosos, mas tem muitas perguntas assim que ficam na minha cabeça. Ela falou no outro vídeo que ela ama bactérias. Então hoje nós vamos falar sobre bactérias. Eu tenho dúvidas, não sei se vocês têm. E ela vai tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem outras dúvidas, é só mandar para mim no privado, para a Vlad. Quem sabe a gente faz outro vídeo, né? Falando, tirando as nossas dúvidas. Tudo bom, Vlad? Boa tarde, amiga. Tudo bom, boa tarde. Inclusive, até essa frase, né, que eu falei, eu amo bactérias, eu recebi mensagens. Gladiana, Então. não acredito que você falou isso, que ama bactéria. Eu falei, amo. Assim, porque quando a gente entende o mecanismo bacteriano e o quão inteligente elas são, a gente acaba amando, né? Não tem como. Então, assim, o fato de amar não significa que eu acho que é bom, né? Eu sei que não é bom, mas eu amo o mecanismo bacteriano, como a coisa funciona. Então, assim, vou continuar falando que eu amo as bactérias. E acaba provando que Deus é fantástico, né? Como Com criador certeza, assim, perfeito. com certeza, como que cria, né, um micro-organismo unicelular e que é capaz é, de, de absorver tanta informação, né? As bactérias, elas são muito inteligentes, então absorvem muita informação. Então, assim, é uma coisa realmente fantástica. Então, assim, a pessoa falou, fiquei chocada que você falou que ama as bactérias e tudo. Eu falei, não, mas aí até tentei explicar, né? E o bom do microbiologista é que a gente não deixa essas bactérias se propagarem. A gente cultiva, retira delas as informações e depois, né, a gente dá um destino final a elas, um descanso eterno. Então, assim, Amém. Em nome de Jesus, amém. então a gente não deixa elas ficarem se propagando e se multiplicando no ambiente, nem trazendo malefício para ninguém. Ok. Eu falei assim, a gente vai fazendo, eu tenho feito esses vídeos, né, com outras pessoas, e existem assuntos que surgem durante a conversa, que, gente, eu vou assim me apaixonando e pensando, como eu nunca pensei nisso antes, meu Deus, né? Eu espero que toda essa sua paixão pelas bactérias, não sei se toda ela, né, mas eu, como leiga no assunto, consiga entender melhor e sei que vou conseguir, porque você também é uma professora excelente, né? Obrigada. Tá? Verdade, verdadeinha. Tá bom? Então vamos à nossa primeira pergunta. Você já falou aí sobre as bactérias e sobre o quão inteligente é esse universo, né? Isso, como eu falei, remete a Deus e a criação. Ele, como criador, é perfeito, é fantástico e acaba retirando, se a gente tiver um olhar mais apurado, mais sensível a isso, acaba retirando da nossa cabeça outros tipos de ideias, né, que não sobressaem, que também não é o assunto da nossa conversa hoje. Mas então eu vou te perguntar, vamos lá. Primeira pergunta, existem bactérias ruins e bactérias boas? Como isso Sim, funciona? existe. O mecanismo é encantador, né? Porque Você as falando assim, eu estou começando a me apaixonar pelas bactérias. Então, viu? Os meus alunos, eles sempre falam, né, que
conforme eu vou falando, né, e assim, o brilho que tem, né, não estou falando eu brilhando, estou falando o brilho eu coloco elas, né, como se realmente elas tivessem toda aquela importância que tem, toda aquela importância. Mas quando você fala, você tem um brilho no olho, sim, quando você fala. Sim. E aí eles falam que acabam se apaixonando por microbiologia pelo meu brilho no olhar, né? Então, é fascinante. Existem, sim, as bactérias boas e as bactérias ruins. E, assim, grande parte de nós estarmos saudáveis, isso se deve às bactérias boas e ao nosso sistema imunológico também. São coisas distintas, tá? Mas, assim, o fato de nós nos mantermos saudáveis, isso é graças ao nosso sistema imunológico e essas bactérias boas. As bactérias boas, como a gente chama assim, mais popularmente, são aquelas bactérias que elas atuam no sentido de nos defender. Elas nos defendem. Onde que a gente tem bactérias boas? No corpo inteiro. Nós temos essas bactérias boas que tecnicamente nós chamamos de microbiota, que antigamente, bem lá atrás, o termo utilizado era flora bacteriana. Uhum. Só que assim, viu-se que flora não tem nada a ver, né, com o contexto, então o correto hoje é microbiota. Então, nós temos microbiota e a nossa microbiota de defesa. Onde nós temos essa microbiota? Vou falar de bactérias boas para ficar mais didático. Temos bactérias boas na pele, temos bactérias boas na boca, temos bactérias boas no intestino. Então, são locais em que há necessidade de uma pré-defesa. Então, essas bactérias, elas atuam ali de forma simbiótica, né? Então, ninguém faz mal para ninguém, tá todo mundo... simbiose é quando dois organismos, né? Não vou falar micro-organismo, dois organismos, eles convivem e um não faz mal nenhum ao outro. Os dois ficam de boas. Isso aí. Né? Tá todo mundo lá garantindo o seu alimento, a sua casa, e tá todo mundo tranquilo. Entendeu? Então, é dessa forma que acontece. Então, nós temos essa microbiota da pele. Posso falar quais são? Pode. Vai ficar muito... Não, pode falar. E assim, se é um termo muito técnico, aí eu sou leiga. É porque os nomes, eles são loucos, assim, né? É impactante, é pior do que Vladiana, pode acreditar. Poxa, amiga. Então, na pele, nós temos os estafilococos, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. Eu estudei, Exatamente. Lembro que vi. Então, temos os estafilococos, a predominância de estafilococcus epidermidis, que já remete, né, à pele, epiderme. No intestino, nós temos as enterobactérias, que são um grupo de bactérias que atuam ali no intestino. Não vou falar, nós temos a Escherichia coli, nós temos a Klebsiella, nós temos os enterococos. Então, são bactérias que atuam ali no intestino, mas eles não causam mal nenhum. Eles estão ali para ajudar na microbiota daquele sítio, que é o que a gente chama. Então, eles estão ali para atuar. Na boca, eu costumo até brincar com os meus alunos que a boca, em quantitativo bacteriano, ela tem um quantitativo bacteriano maior do que o intestino, porque são inúmeras as bactérias que existem na boca. Então, na boca, nós temos alguns estreptococos, que são de predominância. Esses estreptococos são bons, porque existe o estreptococo que causa a infecção na garganta, que aí é um estreptococo ruim, tá? Então, depende da espécie dessa bactéria. Então, nós temos inúmeras bactérias que fazem parte da microbiota oral. No mínimo, mais 5. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, assim, temos sim essas bactérias que nos ajudam, que estão ali na microbiota, equilibrando a microbiota local. E existem as bactérias ruins, que são aquelas que não pertencem àquele sítio
não pertencem àquele lugar e que sim causam algumas infecções. Aí quando eu falei de Escherichia coli no intestino, sim, mas existe uma Escherichia coli que contamina alimento que ela é ruim, mas não é não é a mesma espécie de Escherichia coli, entendeu? Então, assim, existem bactérias que são, como eu falei também do Streptococcus, que tem o que é da microbiota oral, mas tem o que causa infecção nas amígdalas, aquela infecção de garganta que o pessoal já conhece. Então, existem sim as bactérias boas e as ruins. As boas, elas convivem com a gente nem percebe, e as ruins, infelizmente, quando elas atacam, a gente logo percebe que tem alguma coisa errada. Foi clara? Foi clara? Deu para entender? Deu, perfeito. Perfeito, entendi. Eu lembro que você falava que tem uma que tem cheiro de melicinha. Tem cheiro de melissa. Ah, cheiro de melissa. Que é uma bactéria ruim, infelizmente, mas ela é linda, que é a Pseudomonas aeruginosa, é a minha preferida. Olha, todo mundo chocado. Gente, falando em línguas, irmã. Tá falando em línguas. Desse jeito. E ela tem uma coloração linda, ela tem um odor adocicado que lembra realmente essas sandálias de plástico, né? Melissa, essas sandálias assim, né? Olha a gente fazendo merchan aí, gratuito. Fazendo merchan, tudo bem. Desse jeito. Mas faz lembrar sim. Legal, mas entendi, perfeito. Mesmo com os nomes aí técnicos, ficou claro. Segunda pergunta para você. Por que essa é uma dúvida assim, que acho que é maior. Eu não sei se as pessoas têm essa dúvida, mas eu tenho, tá? Mas que a maioria das pessoas sabem e falam. Por que não podemos passar da hora de tomar antibiótico? Então, toma antibiótico, tem lá, aí o pessoal se preocupa, não sei o que, tem que tomar na hora certinho, não pode passar da hora. Então, por quê? O antibiótico, quando a pessoa ela tem uma infecção, o antibiótico ele atua no sentido de fazer com que essa bactéria ela pare de se disseminar, que ela pare de se multiplicar, né? Acho que a palavra melhor é essa, que ela pare de se multiplicar. Então, o medicamento ele faz isso, ele enfraquece a bactéria até eliminá-la e ele faz com que ela pare de se multiplicar. Todos os medicamentos, existem alguns medicamentos que são de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Então, quando o médico prescreve um antibiótico, ele dá o horário, é porque no final, vou dar o exemplo de 12 horas, no final daquelas 12 horas, a ação daquele medicamento, ela já está baixa. Então, é necessário tomar uma nova dose para que aquele antibiótico ele fique ali na corrente sanguínea e vá sendo liberado aos poucos no decorrer do dia até uma nova dose. Então, por que a gente tem que tomar certinho o antibiótico? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que as bactérias, elas com o uso contínuo desses antibióticos, elas não vão se multiplicar e a infecção vai cessar, que é isso, esse é o esperado. E o segundo motivo é que quando chega no final dessas 12 horas que aquele medicamento foi tomado, é necessário fazer uma nova dose para que essa dose ela continue em níveis ideais para combater essa multiplicação dessas bactérias. Então, em relação a isso... Continua enfraquecendo a bactéria. Exatamente. Até ela não ter mais força. Até ela morrer, até ela ir embora. Tá até cessar a infecção. Professora, entendi. Entendeu? Então, às vezes, em relação ao antibiótico, é melhor você adiantar do que atrasar. Aí, outra questão também e lembrei que não tomei o antibiótico, posso tomar 2 no mesmo horário? Não. Por que não pode tomar 2 no mesmo horário? Vai fazer uma sobrecarga daquele medicamento no seu organismo e, consequentemente, você vai sofrer os efeitos colaterais daquele medicamento. E também não adiantou nada, já ficou um tempo muito grande sem a presença daquele antibiótico na corrente sanguínea. E foi como eu falei para você, as bactérias elas são muito inteligentes. Então, a partir do momento que elas continuam na ativa e a concentração daquele antibiótico baixou, o
que elas vão fazer? Elas vão estudar é mais ou menos isso que acontece. Elas vão estudar o mecanismo de ação daquele antibiótico e vão se defender dele numa próxima vez. Por isso que eu falo que elas são inteligentes. E aí é o que a gente chama de resistência bacteriana. Entendeu? Então, assim, esqueci de tomar o antibiótico, lembrei 3 horas depois, tomo naquele momento. Tá. Não Não deixa deixo para tomar no próximo. Pois não. Lembrei, tem 3 horas que eu esqueci. Passou 3 horas, lembrei, toma naquele momento. Passou 5 horas, toma naquele momento. E depois toma no próximo horário marcado. Toma no próximo horário normal. Não precisa dar o espaço, não. Digamos, for de 6 em 6 horas, se eu esqueci, tomei 3 horas depois, aí o próximo eu tomo 3 horas depois. Mantém o horário. Mantém o horário. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma... Eu fiz algumas anotações aqui. Outra coisa também, é por isso que é bom a gente anotar aqui que eu pontuei algumas coisas. Uma coisa que é muito importante, o antibiótico, quando que ele faz efeito? Geralmente, né, em inúmeras situações, o antibiótico ele faz efeito após 30 minutos de administrado. Então, o antibiótico foi administrado, a gente espera que em 30 minutos alguns sintomas eles comecem a cessar. E outra coisa muito importante também quando a gente fala a respeito de antibiótico é que parei de sentir, estou com uma infecção urinária, não estou sentindo mais nada, posso parar o antibiótico? Não. Né? Não pode parar o antibiótico. Não, porque os sintomas cessaram, que o medicamento ele tem que cessar também. Isso não funciona. As pessoas acham assim, já estou bem, não preciso de mais, né? Exatamente. Não é verdade. Não é verdade, porque o que vai acontecer, que eu falei lá no comecinho, essas bactérias, elas que estavam mais fraquinhas, elas vão começar a ficar, né, fortes novamente, falando assim, de forma mais didática, elas vão começar a ficar mais fortes e vão fazer toda a leitura do mecanismo de ação daquele antibiótico. Então, numa segunda infecção, quando for necessário utilizar, aquele antibiótico não pode ser utilizado novamente, porque essas bactérias, elas já entenderam o mecanismo de ação daquele antibiótico e já se tornaram resistentes a ele. E o que vai acontecer? As bactérias, elas são muito cultas, elas não retêm a informação só para elas passam de geração em geração e para a colônia delas. Então, ela pegou aquela informação para ela vai passar para todas as suas gerações e para todas as suas amigas da sua colônia também. Então, é assim que funciona. Tá vendo? Até a bactéria compartilha conhecimento. Exatamente. Ai, meu Deus. É desse jeito. Então, vamos lá. Bom, eu entendi. Eu tinha muito medo, né? Ai, meu Deus, passei 2 minutos da hora, ficava com medo. Né? Mas pelo que eu tinha ouvido. Agora eu entendi por quê, né? Que aí ela continua enfraquecendo até... e se passar do tempo, elas ganham... É como se estivesse ganhando gás de novo para uma nova investida. É isso, mais ou menos? É, mais ou menos isso. Entendi. Tá vendo? Vamos lá, terceira pergunta. Isso eu acho que as pessoas fazem mais, né? Normalmente as mulheres, e as mulheres ficam no pé dos maridos. Qual a importância de fazermos exames regulares? Para que a gente tem que ficar todo ano fazer exame de sangue? Exatamente. Ou os exames todos, né? Exatamente. O ideal é pelo menos uma vez por ano fazer o que a gente chama de check-up. Isso. Então, esse é o ideal. Uma vez por ano fazer esse check-up, porque existem algumas doenças que elas são silenciosas. E que você só vai saber que aquela doença está instalada quando ela já estiver num estágio bem... A doença já estiver num estágio bem adiantado. Né? Então, assim, por isso que a gente tem que se precaver. Eu vou citar aqui uma frase que o pastor Sérgio fala, né? Ele falava muito, e eu tomei isso para a minha vida, que ele sempre falava assim, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém.
Então, e isso é verdade, eu falo isso até hoje. Ele falava muito isso e eu falo isso até hoje, porque é verdade. Quando a gente faz aquele check-up anual, isso é prudência, isso é cuidado, é autocuidado. Porque, no caso, vou falar de uma doença que ela é disseminada, muitas pessoas têm, mas que elas só descobrem quando estão passando pelo lado, não seria o lado ruim, né? Quando elas já estão em um estágio da doença e que não tem mais como voltar atrás na maioria das vezes, que é o diabetes. Todo mundo descobre que tem diabetes quando faz o exame e a glicemia está lá nas alturas, está alteradíssima. Porém, se essa pessoa tiver o costume de fazer esses exames todos os anos, ela, em dado momento, o médico vai reconhecer que existe uma alteração ali considerável e que isso tem que ser estudado e que isso tem que ser avaliado mais profundamente para que esse paciente não venha, de fato, desenvolver o diabetes. Então, isso é cuidado. Esses exames anuais que nós fazemos, que é o ideal, todo mundo faz, mulher faz mais. Tá? Se for fazer uma estatística, as mulheres elas se cuidam mais em relação a isso do que os homens. Então, a gente pode se precaver de ter os efeitos colaterais da doença, né? Tudo de ruim que aquela doença causa, simplesmente fazendo o exame uma vez por ano. O ideal é que, se houver a necessidade, esses exames eles sejam repetidos no decorrer do ano. Mas pelo menos uma vez ao ano já é o suficiente. Porque dessa forma, no caso quando estou falando eu paciente, eu a pessoa, eu consigo me precaver e consigo chegar na frente de uma determinada patologia. Eu vou falar no meu caso. Eu sempre faço exames, né? Óbvio, né? Dentro do laboratório acaba que a gente faz bastante exame. Mas assim, todo ano eu faço meu check-up. Eu faço outros exames durante o ano, mas o meu check-up, aquele completão, eu faço sempre no início do ano, sempre no meu período de férias. E eu descobri que eu estava com uma alteração na glicemia. Eu tenho histórico genético de diabetes. Então, dos meus avós, minha mãe. Então, o que eu fiz? Eu consegui a tempo reverter essa situação, porque ainda não era um quadro instalado. Então, consegui reverter essa situação. Tomei todas as atitudes possíveis em relação à minha pessoa, à minha saúde. E consegui reverter isso? Sim, consegui reverter. Hoje em dia, eu consigo manter a minha glicemia nos níveis ideais, dentro dos valores de referência. Então, por isso, existe a importância de se fazer os exames, até para controle de doenças. No caso de controle de doenças, aí esses exames eles devem ser repetidos com uma frequência maior, não só uma vez ao ano. Mas é muito importante. Aí o médico vai informar ou a gente mesmo procura o médico? O médico deve falar, faz isso, daqui a tantos meses você faz de novo. Exatamente, o médico sempre... Isso, exatamente. O médico sempre vai informar. Toma tal remédio e daqui a algum tempo você repete o exame e volta aqui. Então, isso é um tratamento. Então, esse tratamento ele vai ser contínuo até o momento em que o médico achar que você não precisa mais fazer esses exames em vários períodos do ano, e sim um único período. Só esse check-up, só a manutenção. Entendi. E lembrando que a gente é templo do Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente vai falar assim, isso aí, tô aí, um dia eu vou morrer mesmo, um dia não sei o quê. Exatamente. Né? Deus cuida de mim. Ele cuida, mas a gente é templo. Né? Ele mora em nós. A gente não gosta da nossa casa suja, da nossa casa quebrada. A gente está sempre fazendo manutenção na nossa casa. Então, nós, como templo do Espírito Santo, a gente também tem que guardar, cuidar desse templo, né? Fazer aquilo que é necessário para estar inteiro, saudável. Exatamente. Né? O Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu tudo em perfeito estado. A nossa função é só manter.
É a mesma coisa da gente fazer uma faxina em casa e depois, nos dias subsequentes, só ir mantendo. Que aí a casa vai estar sempre limpinha até a próxima faxina. Então, é um exemplo até meio grotesco, mas é mais ou menos assim que funciona. Deus deu para a gente um corpo perfeito, uma saúde perfeita, e realmente quem estraga o templo, né? Quem estraga o corpo somos nós, com a alimentação, com os hábitos, os costumes, com a falta de cuidado, com a falta de fazer o check-up. Então, assim, a gente tem que... Tudo que Deus dá para a gente é precioso, né? E nosso corpo também é precioso, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Você está falando aí, eu estou lembrando que assim, eu dei uma aula sobre a mordomia cristã, né? Sobre aquilo que compete a nós fazer como governadores de determinada área, no caso da nossa vida. Isso tem tudo a ver com boa mordomia cristã. Como a gente cuida do nosso corpo, como a gente governa o nosso corpo, vai mostrar se nós somos bons mordomos ou não, né? Biblicamente falando, o corpo está inserido em uma das questões da mordomia cristã. A gente não pensa nisso, né? Como a gente cuida do nosso corpo diante de Deus tem um peso, tratando de mordomia cristã mesmo. Ele nos chamou para isso, né? Só que a gente pensa assim, como eu cuido da igreja, das coisas da igreja. Não é só isso. Mordomia cristã tem a ver com como eu cuido da minha pessoa numa totalidade. Isso inclui de maneira eclesiástica ou não, né? Exato. E eu... É um conjunto. Nesse quesito, mordomia do corpo, essa questão de procurar exames, eu até procuro, né? O médico para fazer meu check-up, mas eu demoro, amiga, tanto para marcar o exame, que quando eu vejo já está quase no outro ano de voltar lá para o médico. Né? Eu preciso melhorar nisso. Eu estou aqui confessando que é uma área que eu preciso melhorar. Essa área de cuidado, de rotina médica, de rotina de exames, né? Mas isso é um fato. A gente se prende tanto a várias coisas e a gente tem tantas atribuições, é trabalho, é casa, e a gente realmente acaba esquecendo, né, desse autocuidado. Isso é fato. Eu tiro por mim também, não sou a pessoa perfeita, mas eu procuro, né, não fazer o ditado casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, eu procuro fazer isso, né, fazer de forma diferente. Então, assim, em relação ao meu filho, levo sempre, todo ano, ele até acha meio ruim, ai, mãe, todo ano é oftalmologista, é médico, é exame. Eu falei, sim, todo ano. Dentista, todo ano eu faço isso comigo e com ele. Marido, né, aí é outra situação. Marido, tu vai incentivando, né? A gente deixa para outro dia. Isso é outra conversa. Outra conversa, que é mais difícil, coisa mais difícil. Fica um apelo aí, tá, marido? Tá ouvindo, gente? Marido dela, marido meu, marido de todos que estão ouvindo. Pois pais também, né? Os pais também, vamos nós filhos ajudar a mamãe a fazer com que os pais procurem mais essa rotina. E assim, é algo que Deus está nessa pandemia, daqui a pouco a gente vai falar sobre o coronavírus em si, mas algo que Deus está me mostrando nessa época é assim, que eu não sou... Eu já tinha chegado a essa conclusão um pouquinho antes da pandemia, né? Antes de a gente fechar as escolas. Eu trabalho em creche, né? Vlad sabe, a igreja sabe, talvez você que esteja ouvindo aí não sabe. Mas eu trabalho em creche e antes Deus já estava me dando pistas, sabe? Flashes de que eu não sou tão organizada quanto eu pensei que fosse. E ele foi me mostrando que nessa questão de exames regulares eu não sou tão equilibrada. Por quê? Eu dava muito tempo para outras coisas, principalmente para a creche. Todo o meu tempo, a maioria do meu tempo, quando não era para casa ou para a igreja, era para a creche. Então, assim, não, eu preciso fazer isso para a creche, eu preciso não sei o que para a creche, eu preciso
terminar esse documento, eu preciso terminar essa ação, tudo eu preciso para outras coisas, né? Eu preciso levar meu filho nisso, meu filho não sei o quê, eu preciso cuidar da casa, do marido, dos filhos e da creche, e eu acabava deixando a Tamara tipo 1% daquilo que deveria ser. Na verdade, deveria ser equilibrado. E eu não estava equilibrando bem. Deus estava me dando pistas disso. E essa conversa aqui, eu estou falando assim com você, algumas respostas eu já imaginava. Essa resposta do exame regular eu já sabia, na verdade. Né? Mas você está falando comigo, eu estou falando com você, compartilhando isso. E assim, o Espírito Santo está testando dentro de mim. Filha, equilibra isso. Você está vendo? É importante sim, faz os exames. Você é minha casa, eu quero você inteira. Né? E ele vai me ajudando a equilibrar isso. E um apelo que eu faço aqui agora, para quem estiver ouvindo, vendo esse vídeo, é que equilibre. Busque o equilíbrio. Nessa pandemia, a gente teve tanto tempo para organizar as coisas, colocar as coisas em ordem, acertar o que estava desajustado. Vamos fazer. Eu sei também que no caso da saúde, muita coisa parou, né? Fechou. As pessoas também ficaram com medo de sair, mas não perca mais esse tempo. Ajusta o que precisa em casa. Se você ainda estiver em casa, ajusta no seu lar, com a sua família, com o filho, com o marido, com mãe, com o pai. Ajusta isso, ainda dá tempo. E agora que as coisas estão reabrindo, ajusta a questão da saúde. E esse é um recado para mim primeiro, né? De recolocar as coisas da saúde em ordem também. Não é? Vamos, amiga, quer falar alguma coisa depois desse meu desabafo público? Nada, perfeito. Então, vamos lá. Como a microbiologia está presente nas ações contra o coronavírus? Porque assim, tem gente como eu que não sabe como esse universo atua. O que a microbiologia tem a ver com isso, né? Como a microbiologia atua nessa questão aí do coronavírus? Sim, então a microbiologia, na verdade, ela tem tudo a ver com o coronavírus. Porque a microbiologia, eu falo muito de bactérias, né? Mas a microbiologia, ela não compreende só as bactérias. A microbiologia, ela compreende todos os micro-organismos. Então, quais seriam esses micro-organismos? São as bactérias, primeiro, né, para mim, pelo menos, os vírus, os parasitas e os fungos. Então, né, a microbiologia, ela estuda os micro-organismos, que são esses 4 micro-organismos que eu acabei de citar. Então, em relação à microbiologia atuando no Covid, né, nesse novo coronavírus, ela é essencial, porque é a microbiologia que vai entender todo o mecanismo viral. Então, essas informações de como o vírus atua, como o vírus infecta, como ele se reproduz, como acabar com esse vírus, por que o álcool gel e a água e sabão são importantes na lavagem das mãos para acabar com esse vírus. Então, isso quem diz respeito à microbiologia. Então, a microbiologia ela é essencial. A parte, como o novo coronavírus, ele é um vírus, então quem foca nele é a parte de virologia, que também é uma das áreas em que compreendem a microbiologia. Então, a microbiologia ela vai auxiliar em que sentido? Vai auxiliar na compreensão de todo esse mecanismo viral, de como ele funciona, dessa forma que falei, das características desse vírus. Então, o vírus, ele precisa ser entendido, as características desse vírus, elas têm que ser descobertas para a gente poder ir ao combate dele. Então, a microbiologia ela está totalmente inserida nesse contexto. E em relação também, que eu já havia falado, à transmissão. Então, o microbiologista, a microbiologia é que vai dar todos esses passos, dar todas essas informações para que o vírus ele seja entendido
e ele seja estudado, ele seja catalogado e combatido. É dessa forma. Você, assim, sabe dizer, na última conversa que a gente teve aqui nesse Refletindo Deus, ainda não havia, os estudos eram suficientes, né? Não havia certeza se dá para pegar de novo ou não. Você sabe dizer como tá? Ainda é incerto. Em relação a isso, ainda é incerto. Sabe-se que a pessoa ela adquire imunidade. Isso pode ser visto no exame de sangue, que ela teve contato com o vírus. Mas daí a afirmar que essa pessoa ela nunca mais vai ser contaminada pelo novo coronavírus, aí ainda inspira cuidados. Essa afirmativa inspira cuidados. Entendi. Não tem nada ainda definido. Estamos aí com propostas, né, promissoras de vacina. Glória a Deus. Oremos. Isso realmente hoje já é palpável, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos eles estão finalizando a última etapa para poder disponibilizar essa vacina, colocar isso e abençoar a vida de toda a população, né? No caso, população mundial. Mas é uma coisa que a gente tem que entender também, que tudo que vem de fora precisa passar pela Anvisa. Então, a gente precisa continuar mantendo os cuidados essenciais, a gente precisa continuar lavando as mãos, fazendo isolamento quando necessário, evitando aglomerações, porque até uma coisa é a vacina estar disponível e ela ter sido aprovada lá fora. Outra coisa, ela está disponível no Brasil. Então, a gente tem que aguardar a Anvisa. Então, não vamos comemorar com aglomerações essa questão da vacina. Ainda vamos ter cuidados. Hoje eu estava vendo, inclusive, o jornal, se eu não me engano, no Paraná, o número de casos de contaminações e mortes deu um boom nesses últimos dias. Né? Então, ainda inspira cuidados. E eu queria só fazer um apelo. O nome do quadro é Refletindo Deus. Então, a gente já tinha falado isso, né? Como refletir Deus. E em relação ao coronavírus, a gente pode refletir Deus cuidando da gente, cuidando do nosso próximo. Então, eu vou fazer um apelo de muitas coisas que eu já ouvi pessoas de outras igrejas falando, né? E algumas coisas até do nosso convívio que, infelizmente, a gente acaba vendo também. Vou para a igreja, gente, toma cuidado, lava a mão, usa máscara, por favor. Isso é essencial. Isso é uma prova de amor ao próximo. É uma prova de amor próprio e uma prova de amor ao próximo. Porque quando você usa máscara, você não só se protege, mas você também protege as outras pessoas. Então, vamos deixar os apertos de mão, os abraços, para quando isso puder acontecer. É um apelo, porque infelizmente eu ainda tenho visto algumas coisas. E ouvido. Ai, gente, logo eu falar isso logo para quem? Eu que adoro abraçar os outros. Mas tudo bem. Tudo bem. Você está falando, eu acredito e acato sua solicitação, né? E eu quero pedir também um favor. Nossa igreja, ela está com cultos presenciais. Você que desejar estar, pode procurar, que a gente está agendando. Há uma quantidade de vagas limitadas para não aglomerar, né? E quem está frequentemente participando, não fica chateado com a gente, porque há aferição de febre na entrada e a solicitação de que se use álcool em gel, que também está disponível na entrada. Então, não fica chateado com a gente quando a gente parar você lá na frente, na entrada da igreja, para fazer, medir sua febre e pedir que use álcool em gel, tá bom? Mas, querendo ir visitar, você que é membro, a gente vai ficar muito feliz com a sua presença. Com certeza. Bom, no outro vídeo que a gente gravou, você que está curioso a respeito do outro vídeo e ainda não viu, vai lá. Foram os 2 primeiros, né?
Procura lá no canal do YouTube IEC Magarça. Nós já temos alguns vídeos gravados nessa série Refletindo Deus. Está sendo muito prazeroso tanto fazer quanto o relato das pessoas que estão sendo abençoadas. O Vlad falou isso um pouquinho antes. Maravilhoso. Né? Procura lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, ou escuta, veja os outros vídeos, mas veja o da Vlad também. E lá ela falou como ela reflete Deus, que esse é o cerne dos nossos vídeos. A última pergunta sempre será: como Deus é refletido na sua função? E Vlad já respondeu isso no vídeo anterior, né, que a gente já gravou. Mas eu gostaria de dar a chance a ela novamente de responder essa pergunta. Se vai ser a mesma fala, eu acredito que sim. Se ela vai acrescentar, vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso ainda. É basicamente a mesma coisa sempre. Nós precisamos refletir Deus em qualquer lugar, né? Sempre, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Então, refletir Deus tem que ser a nossa premissa, né? Então, tem que ser, né? Tem que ser intrínseco. Falando de bactérias, né, a gente fala de resistência intrínseca, resistência adquirida. Então, assim, o que é intrínseco é seu, tá aqui dentro, né? Você pode passar isso para outras pessoas também com as suas atitudes. Então, eu acho que quando eu tenho respeito por todas as amostras que eu recebo, no cuidado com o paciente, em fazer o possível para que aquele paciente, quando ele passa por mim em uma coleta de sangue, que nós, laboratório, também temos essa função de coletar sangue, então estar ali e ser bênção na vida daquelas pessoas, seja apenas com a amostra, processando os exames, processando aquela amostra da melhor forma possível, como se ela fosse de um parente meu, de uma pessoa muito querida, de um amigo, de uma pessoa que eu amo, como também, quando eu estou em contato com aquele paciente, fazer com que ele se sinta o mais confortável possível dentro de uma situação extremamente desconfortável. Porque quem está no hospital não está ali por vontade própria, está ali por uma necessidade. Então, a gente ser bênção. Uma coisa que acho que eu não falei no último, mas assim, em um dos meus empregos, eu faço coleta de sangue de pacientes internados. E como eu trabalho em um hospital geriátrico, né, todos eles são idosos e, assim, dependendo do estágio da doença ou até mesmo da idade, eles são muito debilitados. Então, todas as vezes que eu vou fazer a coleta de sangue desses pacientes, eu sempre eu aviso o que eu vou fazer em consideração ao paciente, mesmo ele estando em coma. Eu aviso, né, senhor fulano de tal, vou colher o seu sangue. Eu sempre faço isso. Às vezes até as pessoas ficam me olhando, por que ela está falando com um paciente em coma? É respeito. Entendeu? Então, eu sempre aviso o que eu vou fazer. Enquanto eu estou colhendo o sangue daquele paciente, eu sempre oro por eles. Peço para Deus abençoar, para Deus ser com a família, para Deus fazer o melhor na vida daquela pessoa. Então, assim, isso é uma constante, né? Enquanto eu estou colhendo o sangue daquela pessoa, eu tento de alguma forma abençoar. Então, creio eu que isso seja refletir Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Mas a quem importa, né, tá ouvindo, tá vendo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade. Ô, gente, que delícia. Coisa bonita. Você é bonita, você é linda. E eu já te falei, né? Você é uma das que consegue pegar minha veia de primeira. Já sofri muito, amiga. Mas você consegue assistir. Eu sei. Verdade. Tá bom, amiga. Poxa, conversa prazerosa. Aliás, as conversas que eu tenho tido, assim, tem feito algo gostoso aqui dentro, sabe? Sim. Coisa boa. Eu imagino, porque a cada vídeo que eu vejo, nossa, que maravilhoso. Aí vem outro, nossa, maravilhoso. A gente não tem como escolher qual é o melhor. Então, todos são maravilhosos, todas as pessoas que se dispõem a falar e a falar como elas refletem Deus, assim, tem sido lindo, né? Eu já te parabenizei inúmeras vezes e vou continuar parabenizando,
porque assim é lindo de ver, é lindo de poder participar, é maravilhoso, Ah, o tem nem Espírito Santo palavras, que faz essas coisas. com certeza. Está trabalhando aqui dentro de mim, sabe? De uma maneira que... Exatamente. Mas é exatamente isso. Às vezes nós recebemos uma orientação do Senhor e nem sempre nós temos a disposição de fazer o que Deus quer, né? Então, foi isso que eu te falei. E, assim, eu fico extremamente orgulhosa de ver como você se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Ele falou, Tamara, faz isso e você está fazendo, entendeu? Então, assim, é maravilhoso, é lindo. Você é linda, amiga. A linda, linda é você. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Desse jeito. Amiga, poxa, uma pena, mas a gente está chegando ao final do vídeo. Já vou querer pensar outras coisas para a gente gravar Vamos de pensar novo. outras coisas. Vamos. Com certeza. Então, fechou? Topou aí? Topou. Desse jeito. Obrigada. Abraço. Beijo. Love you. E tchau.